aqui o seu amigo mago Nanauê. E nesse vídeo eu vou falar sobre o meu passeio por Tiferet para fazer a operação mágica da invocação. Esse vídeo tem duas partes. A primeira parte eu fiz no domingo, dia do sol, dia do Tiferet, mas eu senti a necessidade de fazer mais 1 hora de meditação, 1 hora de viagem astral em Tiferet na segunda-feira de manhã. Então ele tem duas partes. E tá aí super simples, não vou fazer muita cerimônia, nada de chroma key, vou diretão ao ponto. Mas antes de começar, vou colocar aí uma pequena descrição da Séfira de Tiferet, para vocês lerem, entender um pouquinho qual que é a pegada. E se você quiser ler com mais atenção, só pausar o vídeo. Então já vamos aí, ó, pra descrição de Tiferet de primeira, tá? E depois os vídeos com as duas partes da minha viagem astral, da minha magia astral de invocação em Tiferet. Acabei de terminar minha primeira hora aqui no trabalho de invocação em Tiferet. Eu decidi que vou fazer mais 1 hora de manhã, amanhã, porque hoje eu não consegui tanta concentração. Acho que precisa ser de manhã. Acho que tem algo sobre ser de manhã, assim, um sol que é bom, assim. Eu fiz agora no pôr do sol, foi bom também, mas acho que eu preciso de mais 1 hora de trabalho. Enfim, comecei em Tiferet. Comecei o trabalho na minha visão, né, na minha visualização, fazendo o primeiro banimento inicial dos pentagramas e voando em direção ao sol em alta velocidade. Fiquei um tempo assim, indo em direção ao sol. Chegando lá, eu comecei a mergulhar no sol, como se eu conseguisse nadar no sol, me tornar um com o sol. Aí quando eu percebi, eu era o sol, e eu via as esferas ao meu redor, tipo os planetas ao meu redor, e eu percebi o quanto eu sustentava aquele equilíbrio. Nisso eu voltei a ser uma coisa sobre o sol, e não mais o sol todo, mas voltei a ser uma coisa sobre o sol. E entrei numa mancha solar, e essa mancha solar era um rio dourado, que eu fui navegando nesse rio dourado. E de repente eu cheguei num lugar que parecia um templo grego mesmo. Tinha aqueles pilares greco-romanos e um retângulo assim, preto com dourado. Ele era uma porta, mas ele se tornou um livro. Eu abri o livro e estava vazio. E era um livro que eu tinha que colocar minhas intenções. Coloquei os meus intentos com essa invocação. Eu lembro que eu intento 1, né? Nisso eu fiquei um tempo determinando meus intentos, como se eu estivesse escrevendo. Meu intento 1 é trazer mais equilíbrio para todas as áreas da minha vida e harmonia para minha vida, deixar minha vida harmonizada. O segundo intento é invocar o meu eu superior, para que eu possa ser cada vez mais próximo do melhor que eu posso ser. O terceiro intento foi iluminar e curar as feridas e traumas que eu tinha. O número 4 foi invocar as qualidades apolíneas, qualidades do deus Apolo, que tem a ver com o solar, mas com a música, poesia e a arte também. Nisso eu pego esse livro e entrego para um sacerdote que tá ali me esperando. Esse sacerdote pega esse livro e coloca em um lugar que é elevado. O livro é elevado, como se fosse um elevador de restaurante, que você coloca uma coisa, ele é elevado para cima. Esse livro é assimilado, assim. Enquanto isso, minha roupa começa a se desfazer, um espelho aparece na minha frente, eu começo a me ver com uma roupa
começa a construir uma roupa pra mim, uma roupa com azul, dourado e branco. O meu chapéu de mago. Me vejo um tempo assim no espelho. Eu fico ali um tempo no espelho. E esse sacerdote começa a trazer uma luz dourada ao redor de mim. Eu não lembro direito, mas muitas partes desse processo, a minha visualização ela era muito mais eu parado, iluminado, assim. Muito mais isso do que qualquer outra coisa. Muito tempo foi isso, assim. Então, eu fiquei esse tempo assim, parado, iluminado. E depois disso, eu vou falar aqui bem rápido, mas é uma coisa que durou muito tempo, tá? Meio rápido aqui, porque eu tava mais desconcentrado, né? Mas aí eu tava assim, suspenso, brilhando. E eu comecei a vir vários pensamentos negativos, memórias negativas, esquisitas. E eu tive que brilhar mais em cima dessas memórias e declarar diversas vontades, do tipo assim: eu sou amor incondicional, eu sou a cura para os meus próprios traumas, eu sou o melhor que eu posso ser, eu vou assimilar todas as minhas experiências negativas e dar sentido positivo, dar sentido a elas, as coisas, qualquer coisa negativa que eu vou passar. Então, a partir disso eu fui brilhando mais para fazer minha luz ser maior do que esses pensamentos mais negativos. Eu fui fortalecendo isso, sabe? Nisso eu fiquei um tempo ali falando várias coisas, nossa, não consigo lembrar direito, mas era nesse sentido, assim, de afirmações. Nisso uma mão maior me pegou e me transformou num pão, tipo como se fala assim, o corpo de Cristo, que é o pão que a gente come. Eu fui virando um pão, fui sendo feito uma massa que era sovada, que era mexida assim. Eu fui colocado no forno, no fogo, aí eu assei. Eu lembro de levantar assim, esse ser, era um ser, eu não sei exatamente quem era, levantar esse pão e me dar na boca. E aí eu lembro que eu falei assim: o meu corpo está nesta terra para realizar a minha grande obra, para realizar o meu propósito. E eu quero iluminar o meu caminho, o meu propósito, para que eu esteja sempre alinhado ao meu propósito, à minha grande obra. Porque é para isso que meu corpo está. Então eu fui fazendo essas afirmações também. E nisso ali eu fiquei um tempo. Mas como eu tô bem desconcentrado, com sono hoje, eu vou entender isso como a primeira parte só do ritual. E amanhã eu vou fazer a segunda parte, que é mais uma meditação, uma continuação dessa meditação em Tiferet com mais concentração, que de manhã eu sinto que eu tenho mais concentração. Foi isso, mais ou menos. Nada demais não, assim, nada muito surpreendente. Lembro de ter visto o rosto iluminado e sorridente da minha mãe e abracei ela. Muita saudade dela. Vou ver ela no final de semana que vem. Acabei de fazer minha segunda parte da invocação de Tiferet, em Tiferet, onde eu trabalhei ali qualidades solares. Ontem eu fiz uma parte, né, gravei e mostrei pra vocês, mas eu senti a necessidade de fazer mais pra aprofundar mais algo que tava faltando ontem, especialmente sobre a minha concentração, que eu concentro melhor de manhã e
consigo me aprofundar. Eu acho que o silêncio do dia e o sol leve, que eu consigo ficar mais tranquilo. É bonito, assim. Hoje eu começo a viagem astral num deserto, em cima de um camelo. Andando num camelo sobre o deserto, com o sol quente. Eu encontro outra pessoa em um outro camelo. Peço ajuda dela pra me levar até onde eu quero ir, onde eu devo ir nesse meu processo. Então aí eu encontro Jesus Cristo. Eu queria conversar com Jesus Cristo. Eu rezo um Pai Nosso enquanto eu tô nessa caminhada de camelo pra encontrar Jesus Cristo num oásis, assim. Aí ele em cima do lago, andando. Andando em pé em cima do lago, e eu também ando em cima do lago pra ver. A gente fica de frente em cima do lago, eu e Jesus. Eu tento conversar com ele assim, mas eu sinto que ele não me dá muita bola. Mas eu falo assim, eu quero entender meu propósito, minha missão, o meu caminho. Fico um tempo ali tentando conversar e comunicar com ele. Esqueci de falar que no início eu faço um banimento também, né? Um banimento dos pentagramas eu sempre faço pra começar. Depois de ficar ali um tempo com Jesus, fico nessa busca, né, desse lugar de propósito. Algo sobre minha missão que tem a ver com criar, né? Eu tenho essa certeza sobre a minha missão, sobre a minha grande obra, que tem a ver com criar, arte, criatividade. E que começa a cair do céu blocos de coisas, vários bloquinhos de várias coisas, peças, como se fossem peças de Lego. E a atmosfera sai do dia, assim, e vai para um lugar escuro, em que em cima tem uma luz. Sabe quando você olha, quando você tá no espaço e é preto e tem o sol, e é diferente de estar aqui dentro da Terra, que é uma atmosfera que o céu se ilumina, a luz, ela ocupa tudo. Então era mais isso, era um ponto de luz, assim. E esses blocos, pedaços de coisas, e tinha a ver com palavras, tipo como se fossem letras, às vezes como se fossem blocos de Lego também. Eles iam subindo e eles iam caindo, e eu ia tentando nadar em cima deles, subindo em cima deles. E aí eles iam começando a subir, assim, formando um monte que eu subia. Jesus do meu lado, muito calado, mais tranquilo, assim. Aí eu fui subindo até em cima, assim, perto dessa luz, e eu fiquei tentando olhar pra essa luz. Nesse momento minha cabeça começou a distrair muito, assim, pensar em outras coisas. De novo, meio parecido com ontem. Pensar em distrações, coisas que não tinha nada a ver. Aí eu fui tentando desfazer dessas coisas. Aí eu fui falando. Fui tentando me desfazer dessas coisas, dessas coisas que não são o que eu queria, né? Tentando focar no que é meu, da minha missão e tal. E aí nesse momento eu acho que Jesus começa a me pregar numa cruz em que eu vou ser sacrificado. E aí eu começo a dizer coisas que eu quero sacrificar em nome da minha grande obra. E esses sacrifícios, eles têm muito mais a ver com abrir mão de certas sombras. Sacrificar as sombras em prol da minha grande obra, em prol de energizar a minha grande obra. Então eu coloco ali que eu sacrifico diversos medos, que eu sacrifico diversos traumas. Aí eu vou começando a ver, né? Essa coisa que é abrir mão do veneno em prol da cura. Faz sentido pra vocês, mas tinha algo a ver com isso, assim. Abrir mão de vários pesares, de várias mágoas,
Era como se eu sacrificasse elas, porque de alguma forma esses medos, essas mágoas, essas sombras, elas também são parte da gente que a gente quer sustentar, né, e manter. E abrir mão delas é muito difícil também. Então eu falo ali muito sobre isso, assim, sobre me sacrificar e sacrificar. E que é sacrificar um jeito de ser, né? É a sensação que eu tava me sacrificando meu corpo. Em nome da minha grande obra, assim. Da minha missão, do meu propósito. E aí eu acho que Jesus falou, ou eu falei pra mim, não lembro direito, sobre uma coisa que é o seguinte. Que quando eu nasci, eu escolhi o sofrimento. Há algo sobre Jesus que é isso, né? Ele vem à Terra para sofrer. E eu acho que algo disso que está em todos nós. Que vem à Terra para sofrer. Para ser sacrificado. Parece isso, né? Que a Terra é esse lugar de sacrifício, assim. Também. Não é uma verdade absoluta, não vale para todas as realidades, né, gente? É só, tipo, um ponto de vista. Que é o ponto de vista cristão da coisa. E eu posso acessá-lo como forma de compreender algo sobre mim. E nesse momento que eu quase que me lembro quando eu assinei o meu contrato. Quase que... Enfim, é isso que eu tava falando. Tava falando que tem a ver com a memória do meu celular. Ficou fodida, tive que apagar uns treinos. Eu tava falando de quando eu nasci, né? Como se eu tivesse feito um contrato de estar aqui na Terra. E que isso já é um sacrifício, assim, para de fazer minha missão. Então eu relembrei isso. E aí eu comecei a chorar, sabe? Foi muito emocionante pra mim acessar esse lugar e falar assim: eu vim pra fazer minha missão. Eu tenho a minha missão, eu vou fazer ela. Eu vou fazer essa grande obra que é essa missão. Que tem a ver com a minha arte, que tem a ver com trazer amor, transformação, liberdade e vontade pro mundo. E é isso. É isso. É isso que eu... fui... Ai, distrai aqui, gente. Para, cachorra! Fica quieta. Tá. Aí eu tava falando isso aí, nisso eu sinto mesmo Jesus me dando um beijo assim na testa, falando: ô meu filho, é isso, assim, todo amor pra você. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele me dá um beijinho na testa. Eu sinto esse amor, assim, esse amor incondicional, que tem a ver muito com esse sacrifício de Jesus, né? Aí eu sinto que eu subo, assim, né? Eu subo em direção ao sol. E aí chega Apolo e me recolhe. Essa parte é muito rápida, eu acho que foi menos de 5 minutos, que é o final. Apolo me recolhe, me abraça, é o Deus Sol, assim. Aí eu peço pra ele a invocação da música, da arte, da beleza, da criatividade, da poesia que tem a ver com Apolo, né? E canto uma música minha com ele, assim. E eu vejo ele, eu vejo Apolo e eu vejo eu sendo ele, né? Isso tem a ver com invocação também, essa invocação que eu tô fazendo. De qualidades em Tiferet. Então tem esse pouco de invocação de qualidades apolíneas. Qualidades de Apolo, do Sol. Aí eu me vejo como ele, como se eu fosse Apolo. Eu vejo Apolo e ele sou eu. Assim, um homem pardo, com cabelo cacheado, bronzeado, nu, com aquelas folhas de louro. Apolo. E eu me vejo um palco, né, que eu tô cantando.
Eu tenho um sigilo de magia solar, eu mentalizo meu sigilo também nesse momento. E ali acaba. E é isso. Eu acabo ali como um rei sol, um rei solar. Eu não sei se eu falei no vídeo de ontem, mas eu também tinha essa coisa de rei. Mas eu fui levado, não lembro mesmo se eu não falei no vídeo, porque, nossa, difícil lembrar das coisas quando está nessa concentração de viagem astral. Mas eu fui levado para um trono também, que se transformou num trono de pedra, olhando para a natureza, assim. Ah, e aí eu me vejo no Rio de Janeiro, as pedras do Rio de Janeiro, Cristo lá, saindo da água do Rio de Janeiro, assim, o sol. E gente, a pedra que eu vi ontem é de ontem. Isso que eu tô falando do Rio de Janeiro é de hoje, do de hoje, que eu termino, assim, a finalização. Como se eu tivesse dado um mergulho no mar e levantado. E olhado para a paisagem do rio, eu vejo o Cristo, Redentor, o sol. E sinto e vejo aquilo tudo. E é isso.